Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos aí nessa semana, nós estamos na véspera já dessa super quarta-feira. A gente ouve tanto falar em super quarta-feira na Europa e tal, até nos Estados Unidos, né, para o basquete, enfim. E nós estamos para o nosso futebol com essa super quarta-feira para o futebol gaúcho, né, onde nós podemos chegar e a nossa torcida, quer dizer, eu não sei se todo mundo está torcendo para isso. Eu estou torcendo para isso, para que tenhamos um Grenal na final da Copa do Brasil. Mas como eu disse anteriormente na passagem aqui do RDC Esporte com o Paulo Brito, eu não estou otimista com o Internacional. Quero estar enganado. Quero, na quinta-feira, chegar aqui e dizer que bom que eu estava enganado. Mas, de qualquer maneira, esse vai ser um assunto para o nosso debate, com a bancada hoje aqui, para analisarmos esses e outros assuntos também que envolvem a dupla Grenal, que envolvem o futebol do Rio Grande do Sul. Estamos aqui, a começar pela minha esquerda, Fúvio Lopes, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Fúvio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Rogério, boa tarde. Boa tarde também à nossa bancada aqui. Isso aqui é uma bancada de dinossauros. José Avelini Neto, boa tarde, Avelini, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, Rogério Amaral, obrigado pelo convite. Mais uma vez, estamos aqui para conversar, bater um papo sobre esporte, o futebol. E a expectativa de que quarta-feira seja um dia épico. A glorificação o Grêmio passando e o Internacional passando, a glorificação num Grenal da Copa do Brasil. Seria muito Imagina legal. O Rio Grande do Sul com a participação do Brasil de Pelotas, que já está na Série B, o Ipiranga, o São José e o Juventude. E a dupla Grenal decidindo a Copa do Brasil. Que momento histórico para o futebol gaúcho. Então eu considero isso espetacular. Ao lado do Avelino está Fernando de Prímio Mainieri Conceição. Só os amigos me chamam assim, né? E ex-colegas de Anchieta, né? Como o meu caso, porque somos ex-anchietanos. E o teu nome, porque é uma sonoridade, isso é uma realeza, fala a verdade. Não é nome de imperador, de rei, de príncipe. Era o nome mais comprido da turma, assim. Mas não só ele, Fernando de Prímio Mainieri Conceição. É o teu e o teu irmão, Eduardo, que eu lembro. Composto. Composto e pomposo também. Composto e pomposo. Fernando, bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado pelo convite, mais uma vez, uma alegria estar aqui. Realmente é um fórum muito qualificado de debate sobre o futebol gaúcho e é sempre uma alegria estar prestigiando o Rogério e esse programa e os telespectadores. Muito obrigado. Olha, e lá na ponta esquerda, hoje inclusive cuidando do nosso WhatsApp, né? Tá lá... Substituindo o Diogo hoje? Sim, o Diogo já está em Curitiba. Não duvido que daqui a pouco o Diogo já não entre por aqui. Ele já está nos acompanhando aqui pelo Facebook. O Diogo Rossi, que está pela Rádio Grenal, vai ser o repórter do jogo de amanhã entre Atlético Paranaense e Grêmio, na Arena da Baixada, mas já está desde hoje cedinho em Curitiba, trazendo todas as informações aí pela Rádio Grenal. Como disse o Fúvio, isso é uma bancada de dinossauros, né? Tem um guri aqui. Tem um babysauro lá na ponta. Tá certo. O babysauro. Grande Pedro Oliveira, que já é uma confirmação entre os repórteres, não só aqui da RDC, onde ele e o Guilherme Paz dividem a reportagem esportiva, mas já está no contexto da reportagem esportiva, né? Apesar da pouca idade. Mas é assim.
Eu comecei com a tua idade também. Não, mas Já faz muito tempo isso. Mas Ele não era nem nascido ainda quando eu te via. Nos anos 80, tu com o microfone da RBS TV. Não, mas e antes disso, Rádio Farroupilha, que foi quando eu comecei, olha, o negócio, já que nós estamos... Vamos deixar passar, né? Mas já que nós estamos na bancada dos dinossauros, a Rádio Farroupilha, quando eu trabalhei, ainda era dos diários e emissoras associados, não era da RBS. Tem quase 250 anos aqui, hein? Olha, bom. 250. Não, também não tanto, né, Avelino? Não chega Não, tanto. aqui 60 vezes 4 dá 240. Sobrou? Passou de 250. Passou, é verdade. Que maravilha. Mas estamos aí com todo o gás dessa gurizada, né? É verdade. Todo o gás dessa gurizada a gente está aí, né? Os nossos sucessores. E a né? expectativa A e gente a já tá esperança. parando. A expectativa e a esperança que esses jovens de hoje, no esporte, no jornalismo, tenham essa oportunidade e cresçam e desenvolvam, né? Porque todos nós, ao longo dos anos, passamos por muito trabalho, com muita dificuldade, com um aprendizado muito forte. E esses jovens têm a facilidade hoje do WhatsApp, das redes sociais, coisa que até então, no passado, nós não tínhamos. Uma facilidade que a gente não consegue operar também, vamos dizer que a gente tem uma dificuldade também É verdade, nisso. é verdade. Mas que maravilha, olha aqui, ó. Eu sempre trago aqui, o que é uma honra para mim participar do programa, é dividir bancada contigo, com o Cadu, com o Paulo Brito. É uma honra poder aprender com vocês três. Eu sempre tenho vocês três assim como o maior espelho. E também é uma honra para mim quando eu recebo a mensagem do Diogo pedindo para participar do programa. Daí eu chego aqui e o Rogério pede para eu participar lendo aqui os comentários, o que faço o Diogo. Então é sempre uma honra assim, poder participar, poder complementar um pouquinho, mesmo que não seja tanto, mas complementar um pouquinho. Tem um detalhe, né, Pedrinho? É o seguinte, quando o Rogério não puder, o Diogo não puder, eu acho que quem vem para a ponta direita aqui é tu. Hein? O Pedruca já está colocando o programa, o RDC Esportes, com a apresentação do Paulo Brito. Pedruca está colocando no ar, quer dizer, já está passando também pelo outro lado das câmeras na TV, isso é muito importante, E depois o seguinte, né, tem berço, né? Claro. Tem berço. Filho do Carlos Eduardo Oliveira, do nosso Cadu Oliveira, né? Tá bom. Grande Pedro. A fruta nunca cai longe do pé. Né? Não, de jeito nenhum. Como diz o meu amigo Marco Caldana, filho de peixe não sai elefante. Não sai elefante. Isso é peixinho. Pedruca vai cuidar, inclusive, do nosso WhatsApp, como ele disse, 999 33, vamos lá, 999 33 98 94. Esse é o nosso WhatsApp aqui da RDC, que vai estar atendendo, especialmente você que está nos acompanhando aqui no Rio Grande do Sul pela NET, nos canais 24 e 524, entra pelo WhatsApp que vai direto lá no Pedro Oliveira, 999 33 98 94. Por que eu falo isso? Para o pessoal que está nos acompanhando pelos canais da NET, entre pelo WhatsApp. Por quê? Quem está nos acompanhando pelo Facebook já está mandando as mensagens aqui pelo Facebook. Então já são muitas as mensagens do pessoal que está nos acompanhando. Olha, o Mauri Luiz Ramos está conosco, a Eliane Goretti Fernandes Viegas, querida amiga lá de Nova Santa Rita, está conosco aqui também. O Vitor Bleide Moraes também está conosco aqui, esteve recentemente aqui na bancada. A Gisele dos Santos também entrou, está conosco. Vários amigos que eu vou falando que estão mandando, inclusive, aqui as suas mensagens. Ó, o Diogo Rossi está nos assistindo. O que eu falei que o Diogo ia estar nos assistindo pelo Facebook? Então, nós temos o Facebook e também temos o Twitter, temos o YouTube. Para todas essas redes sociais, você digita RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco aqui. Tá? O Flávio Valente também está aqui Flávio Valente também, tá me tirando, né? Trabalhou com o Assis Chateaubriand, também não foi tanto assim. Também não foi, era o dono, né, dos diários e emissoras associados. O Rafael Silveira está dizendo meu abraço ao professor Fúvio. Tá? O Rafael Silveira, o querido Avelini, e sempre acompanhando aí o programa dos amigos. E manda um grande abraço aí para todos nós. Vamos lá, vamos levantando. Começa essa questão do Internacional, que é uma coisa complicada não ter um jogador como o Wellington Silva para a partida de... Não tem para as duas partidas, né? Se o Internacional passar, ele não joga também a primeira da final da Copa do Brasil, porque está nesse imbróglio que aconteceu lá na época que ele jogava na Espanha, né? Tem essa
essa denúncia que foi aceita pela Justiça e já está em julgamento. O Wellington Silva está lá como depoente, ele está prestando depoimento nessa questão de compra, Pedro, compra de jogo. De que alguns jogos foram fraudados pela entidade que ele trabalhava na época. A compra de resultados, né? Isso, e na verdade ele não tem muito a ver com a situação, ele só como tu acabou de falar, ele só vai depor e o Internacional acaba perdendo um jogador por uma situação que não tem o mínimo controle, não é como a convocação do Guerreiro, o Inter podia chegar lá e pedir para o Guerreiro não ser convocado e existia a opinião do treinador, se ele deveria ou não ser convocado, não é um caso da lei, então o Internacional não tem como se envolver com isso, não quer se envolver com isso. O Wellington Silva vai lá, fica 10 dias e daí pode voltar para cá e voltar às suas atividades. Só uma pergunta, mas o Internacional não quer se envolver, por que razão? Tem o departamento jurídico, muito bem, o departamento jurídico poderia agilizar o sentido de colocar da necessidade, da importância do jogador nessa competição final. Eu acho que se entrasse o Internacional nesse sentido, Rogério Amaral, eu presumo que a corte lá pudesse marcar uma outra data. Mas o Avelino é uma justiça civil da Espanha, não é nem justiça esportiva. E, na realidade, envolve 200, 50 caras a serem ouvidos. Eles não abririam uma exceção específica. Ele é só mais um. Como abriria uma exceção específica. Como ele não está envolvido no caso, ele é só uma pessoa que vai depor. Então, não faz sentido tu mudar a data de um julgamento inteiro de que o juiz marcou para uma pessoa que vai depor. O detalhe é um assunto muito sério, né? Muito sério, principalmente na Espanha, né? Nós não podemos esquecer que um fato semelhante a esse no futebol italiano rebaixou, né, times, quase acabou. A Fiorentina, se não me falha na memória, na época que deu esse escândalo no futebol italiano, teve que inclusive trocar de nome, alguma coisa nesse sentido, não foi? O caso é a Espanha, né? Não, sim, o caso é a Espanha, mas nós não podemos esquecer do que aconteceu. A Juventus que foi rebaixada. No sentido geral, né? E até hoje o futebol italiano, agora com a contratação do Cristiano Ronaldo pela Juventus, é que o futebol italiano parece que quer de novo voltar a um patamar que ele tinha. Sim. Mas aquele patamar que era absoluto de primeiro degrau do futebol internacional, eu duvido que o futebol italiano consiga voltar, até porque o futebol inglês e o futebol espanhol assumiram isso. Mas o futebol espanhol agora corre o risco de daqui a pouco, eu não sei qual o envolvimento dos grandes clubes, como Barcelona e Real Madrid, se vai ter alguma repercussão para eles. Esse time é o Alicante, né? Uma coisa assim, né? Alicante, qual é? O Valência? O time do Wellington Silva é o Valência, da La Liga da Espanha. E tinha o Alicante que jogava junto, uma coisa assim. Né? Que na verdade são vários times envolvidos, mas eles preferem não citar muito sobre isso. Eu acompanhei. Ainda mais sob júdice, né? Então. Eu não sei exatamente qual foi o ano disso. 2010 e 2011, que lá a temporada é diferente. Temporada o 2010, campeonato começou em 2010 e terminou em 2011. Não, porque, falando em Alicante, eu acompanhei um jogo muito estranho no Santiago Bernabéu, não, no Camp Nou, em Barcelona, que foi entre o Barcelona, evidentemente, e o Hércules de Alicante. Só para corrigir aqui, o pedido é da cidade de Valência, do juízo criminal da cidade de Valência, ele jogava no Levante. No Levante, não é? Mas do Hércules de Alicante, um jogo em que o Barcelona perdeu por 1-0 para o Hércules dentro do Camp Nou. Pô, o Hércules é pequenininho, tanto que eu não sei nem qual é a divisão que está hoje na Espanha. Né? E foi uma coisa assim que todo mundo estranhou aquilo. E eu estou falando antes de 2010 isso. Né? Foi 2000, no início dos anos 2000, eu acho, uma coisa assim. Não estou dizendo que tenha havido alguma coisa, mas estou só relatando um fato que causou estranheza naquele momento e que eu presenciei lá no local. Né? Uma situação de 2010, 2011, isso aí faz 9 anos, né? Que pareça. E agora que o processo... Até eu fui buscar aqui a nota que o Inter soltou ontem falando sobre esse caso, e num certo momento aqui até cita que o Inter buscou saber como poder postergar esse julgamento do pedido da cidade de Valência, do juízo criminal de lá,
e até buscou para saber como conseguiria fazer isso, mas foi um juízo criminal que não tem, como é um juízo criminal, eles podem ter uma pena de repercussão criminal se o atleta não se apresentar lá. Pode se apresentar com revelia, né? Isso aí seria um prejuízo muito grande para o jogador, talvez em pagar. Poderia ter virado. Agora, acho que nós estamos dando E o prejuízo para o Internacional, é aí que eu quero chegar. Não, porque ele, na verdade, é uma válvula de escape do Internacional. Passou, porque é um jogador insinuante, um jogador perigoso, é um jogador que corre muito com a bola nos pés, em direção, em linha vertical ao gol, adversário, e ele é realmente um jogador um pouco diferenciado. Não mostrou tudo aquilo. Eu vou dizer, o resultado... É um jogador extraordinário, mas ele... eu acho que se ele fez um gol ou dois é muito, né, Velhinho? Não mostrou tudo isso até agora. É claro que não é tudo, mas ele deu para se notar que ele é um jogador diferenciado, ele tem potencial para fazer uma jogada diferenciada. É aí que eu quero chegar no que eu falei na passagem para o Paulo Brito, que eu não estou confiante no Internacional. Porque na hora que a gente está considerando que o Wellington Silva é o jogador para ser essa válvula de escape e ainda é um jogador que não mostrou, como disse o Fernando, tudo a que veio no Internacional, eu não posso estar muito otimista com esse jogo. Mas se não tivesse o Internacional, o teu otimismo continuaria o mesmo? Se ele não... pessimismo, aliás. Não, o que eu digo é que eu vejo que o Internacional já teve um momento melhor do que está agora. O Nico Lopes já teve melhor. Tal. Mas o Nico Eu Lopes desafio alguém a olhar os jogos do Wellington Silva, um por um, e ver qual a contribuição que ele deu para o Inter. Cisca, sai, entra, erra, ficou 6 meses sem jogar. Porque não teve sequência a maior contribuição dele foi naquele jogo contra o Nacional, que ele faz a jogada e o Guerreiro faz o gol. E tem uma contribuição em 30 jogos. Eu não partilho dessa mesma opinião de que o Wellington Silva é tão esse jogador importante para o Internacional. Eu acho que ele é uma válvula de escape, é um jogador que se o Inter precisa, mas ele não é nem a segunda opção. Porque o Rafael Sobis era o titular e o Nico Lopes era o reserva, tanto de D'Alessandro quanto de Rafael Sobis. Isso agora, né? Isso. Porque antes era o contrário. O Nico era o titular. E o Sobis era o reserva. É esse momento do Internacional que não está ajustado. Então ele seria a terceira opção, a segunda no banco. Entraria primeiro o Nico Lopes, talvez se o Inter estivesse perdendo, precisasse de um gol. Aí sim poderia entrar o Wellington Silva. Eu não vejo ele como um jogador importante. Se o Inter ganhar ou se o Inter perder, passar de fase, não vai ser pelo Wellington Silva, por o Wellington Silva ter que se apresentar na Espanha ou não. Eu não vejo essa importância. É o que eu digo. Imagina o seguinte, se um guerreiro se machuca, por exemplo, quem é que tem ali? O Pedro Lucas? Quem é? Mas a opção que tinha ali era o Wellington Silva até nos últimos jogos. Mas ele é ciscador. Mas ele cisca. Tem alguns jogos em que ele saiu muito bem. A expectativa era de que ele saísse bem e estava relativamente. Tá, mas ele não está. E aí, como é que tu fica então? Para onde é que, se não está o Wellington Silva, agora o reserva é o Pedro Lucas. Como é que fica? Não, ele é um jogador que quem observa e analisa futebol, Rogério, ele é um jogador que não é ciscador, como dizem. Como de primeiro, ele não é jogador, ele é um jogador vertical. Tá, mas ele não está, Zeline, ele não está. Ele não está, mas a expectativa, então, qual é a opção que o Internacional tem? Pois é, isso que eu Ele bota velocidade no a opção que o Internacional tem, eu não vejo nenhum outro jogador. Não tem nenhum outro jogador. Essa expectativa tua, de que tu é cético em relação ao Internacional, é recíproca e verdadeira. Eu também tenho minhas dúvidas, eu tomara que eu esteja errado. Eu quero ver o Internacional bem e jogar com o Grêmio a final da Copa do Brasil. Mas eu não vejo a expectativa. O Internacional tem um resultado, em tese, a favor. Pode empatar, qualquer resultado de empate, pode ganhar, né? E se perder, pode perder 1-0, sujeito a ir para os pênaltis. Então, 1-0 ou diferença de um gol, porque não tem o saldo qualificado. Corre risco, sempre corre risco, porque a diferença não é de 3, 4, 5-0. É a diferença de um gol. O que eu vejo, a grande vantagem do Internacional, não sei se vocês estão acompanhando e concordam, é que o Rogério Ceni não conseguiu ainda, né, reenquadrar o time do Cruzeiro.
Porque o time do Cruzeiro, se a gente pegar os valores individualmente, é um baita do time. É um baita do time. Principalmente no papel, né? É, no papel. Não, mas já provou fora, já provou dentro de campo, quando o Cruzeiro... Então, o Rogério Ceni... E tem o centroavante que voltou mais forte, né? O Fred. O Fred, né? Tem o Robinho, tem o Thiago Neves, tem o Henrique, que é um bom centro-médio, tem, tem uma boa defesa. O goleiro é muito bom. É aquela coisa, eu acho que o Cruzeiro está jogando menos do que poderia, o que já jogou, mas também acho que pode ter um dia iluminado de repente, e aí, né? Joga, faz um gol ali, e aí a coisa muda. Eu assisti o jogo do Cruzeiro contra o Vasco nesse final de semana, como a dupla Grenal tinha jogado no sábado, deu para assistir os outros times no domingo. Eu assisti todo o jogo de Cruzeiro contra Vasco e o Vasco dominou a partida toda, inteira. Tanto que o Iago Pikachu perdeu um pênalti nesse Ele jogou jogo. com o time titular, o Cruzeiro? Cruzeiro titular. E daí chegou um momento que numa disputa ali, os treinadores gostam de falar que acharam um gol, eu acredito que o Cruzeiro achou um gol no meio do jogo, porque o Vasco mandou na partida inteira, e daí chegou no momento e o Cruzeiro fez gol, que vale o resultado, mas o Cruzeiro não jogou bem. Isso aí que o Pedro está dizendo, corrobora o que eu falei, e é o ânimo para o Internacional, né? De que o Cruzeiro ainda não está encaixado com o novo treinador. Tanto que esse gol aí que surgiu, que o Cruzeiro achou, foi um menino... Maurício. Né, que o Grêmio queria, inclusive. Esse menino, Maurício, é o nome dele? Maurício. 19 anos. É um garoto. Que entrou, um atacante, e o Grêmio, inclusive, queria trocar o Guilherme. Primeira partida e primeiro gol dele. O Guilherme, que hoje interessa ao Cruzeiro. O Cruzeiro, que está no Sport Tá no Recife, esporte, o Guilherme. o Rogério Ceni tentou levar o Guilherme para o Fortaleza no ano passado, mas ele preferiu continuar como ele estava. Se não me engano, ele estava em Santa Catarina na época. E agora o Rogério Ceni está tentando levar o Guilherme, que é o desejo antigo dele, para o próprio Cruzeiro. Eu fico cuidando aqui, eu gosto do que o Pedro estava fazendo lá, eu gosto de fazer também, sabe? Eu gosto de ficar enchendo o saco do diretor de imagens lá. Aí eu fico aqui, às vezes aqui e desconcentro. Mas enfim, vamos lá, voltando. Então essa é a situação do Internacional, né? É o que a gente imagina aí. E o time do Internacional, hein? Agora há pouco no RDC Esporte, o torcedor colorado lá de Toronto, Rodrigo Flores. Escalava, tirando um jogador que eu acho que já não devia nem estar no Internacional, né? Porque para mim ele é uma imensa zona de conforto, que é o lateral esquerdo, o Wendel. Mas já radicalizando, já propondo para começo de jogo o que foi a alternativa do Odair Helma no transcorrer da partida contra o Flamengo, que foi colocar o Patrick na lateral esquerda. Será que essa é a solução para o Internacional? Olha, o Patrick não vem fazendo boas partidas, né? Está devendo do que ele vinha jogando antes. Agora, na lateral... Mas é um jogador importante para me preocupa mais ainda. Aliás, a lateral do Internacional há muito tempo vem com problema. Muito tempo. Mas em relação ao ataque, ao Paulo Guerreiro, que também nesses últimos jogos não vem produzindo absolutamente nada. Se vocês observarem bem, ele nos últimos jogos não tem tido resultado nenhum. Eu não sei se eles... O único caminho, Rogério, para jogos de mata-mata é manter a consistência, manter o equilíbrio, manter o time que vem jogando, começar a fazer loucura. Aquele tipo de loucura que o Odair fez no final, ele estava fazendo porque ele estava perdendo o jogo, ele tinha que tirar o Wendel, tirou toda a zaga, ficou só o Moledo, e aí levou aquele gol em função de que o Moledo tinha ido para o ataque e estava o Edenilson sozinho lá no meio. Ali foi uma atitude catastrófica. Então, eu sei que a imprensa toda falou, essa semana toda, a saída do zagueiro. Olha, sinceramente, se fosse eu presidente do Internacional, eu demitia no mesmo dia. Não inventa. Mas eu demitia, eu sim, mas acontece... Porque tirar um zagueiro, faltando 15 minutos, ainda tinha alguns acréscimos. 3 minutos depois ele leva o gol. Terei quase 20 minutos de jogo ainda. Olha, tu tem quase 20 minutos de jogo, tu tem um zagueiro que é bom, é um jogador importante, um jogador alto, forte, é um jogador decisivo, uma jogada aérea, quem está ganhando de 1-0 e precisa de um outro resultado, de 2-0, de 2 gols, né? Não podia prescindir de tirar um jogador, um zagueiro. Eu concordo. Podia tirar qualquer outro jogador, menos um zagueiro. Eu vejo essa atitude do Odair naquilo que eu tenho dito
com todo respeito ao profissional que é o Odair, mas ele ainda é, como treinador, um profissional em formação. Tá? E no início do ano, eu Se torna imprevisível. tem algumas coisas, por exemplo, ali, ele tem as suas razões, eu não acredito que ele tivesse perdido. Entendeu? O que ele explicou sobre isso? Não, mas o que ele explicou sobre isso? Não, mas ele pensou alguma coisa no sentido do Sarrafiori ser um jogador que chuta de fora da área, o Flamengo estava todo atrás, tentar um chute de fora, enfim, tal. E eu entendo que esse é um pensamento errado de quem ainda está aprendendo no futebol. Por exemplo, eu não quero ser o sabe-tudo, não, mas eu tenho a minha ideia. Naquela situação, eu tiraria um lateral, o lateral direito, no caso, porque já tinha mexido no lateral esquerdo, poria o Edenilson e colocaria não o Sarrafiori, que é um jogador que não tem toda essa consistência, mesmo que possa ter um bom chute de fora da área, mas colocaria um jogador que, inclusive, nos últimos jogos vinha dando uma resposta positiva, que é o Parede, sabe? Colocaria o Parede para fazer um flanco ali. Mas, sabe que eu estava trabalhando nesse jogo e a gente sente a torcida. A torcida transpirava a Parede. Pois é, mais isso ainda. Só que, infelizmente, eu não a acho... sensibilidade do técnico que às vezes não... Eu não acho errado o Odair ter tirado o Cuesta, porque é uma circunstância de jogo. Talvez se ele não tirasse, as pessoas iriam criticar ele por não ter tirado, por não ter sido ousado. Eu acho que a escolha errada foi ter botado o Sarrafiori, que é um menino, dificilmente vai resolver. Eu sinceramente, preferia que o Internacional tivesse botado o Trellis naquele momento, que é um jogador que tu pode alçar a bola na área, um centroavante. Podia ser com o Trellis ou a Parede. Tu pergunta se tu diz que tu acha que não foi errado ter tirado o Cuesta. Não acho. Poxa, mas eu acho isso engraçado, estranho, porque... Mas é que tu perder de 1 a 0, tu perder de 1 a 0, eu entendo, Pedro. Se ele tira um volante ou troca só o atacante, né, não teria um impacto. Ele tentou fazer um impacto no time. Eu entendo isso, só que eu vejo mas da maneira... impacto, Rogério, é diferente de invenção. Ele inventou. Okay. Pior é isso. É loucura. Ele inventou. Mas é isso. Ele escolheu, vou tirar o zagueiro, ele ficou com um cara sozinho, zagueiro sozinho, entendeu? 4. Ele já tinha. A explicação dele foi de que perder de 1 a 0 e empatar em 1 a 1 não tem diferença. Tá bom, não, mas vamos... Faltava 5 minutos para acabar. Não, faltava 5. Faltavam 15 minutos. Não, foi em 38 minutos do segundo. 36. Mais os acréscimos com o VAR e tudo, nós tínhamos no mínimo mais 15 minutos de jogo. 15 minutos de jogo, tu formula uma proposta. Se ele não tira, a gente vai estar aqui sentados criticando ele por não ter tirado. Mas ninguém está dizendo que não tirasse, que não tentasse uma mudança. Mas como disse o Fernando, é loucura. Mas mesmo na loucura, tu tem que ter um sentido. Exatamente. Tá? E aí é que tá. Se tu já tinha um zagueiro que vira centroavante, que é o Moledo, certo? É por isso que eu não defendo, como tu disse, a sugestão do Trellis, tá? Porque tu já tinha um Moledo de centroavante. Tu precisava era ter um zagueiro que ficasse, no caso o Cuesta, e abrisse um pouco mais o jogo. Por isso que eu falo no Parede. Entendeu? Essa seria a situação que eu vejo seria melhor. Eu, por exemplo, agora, eu não vejo, quem está falando aqui também é o Luiz Carlos Santana, ele dá essa mesma escalação que o torcedor colorado lá de Toronto deu para o Paulo Brito no RDC Esportes, colocando o Patrick na lateral esquerda e fechando o meio-campo com o Nonato e mantendo o D'Alessandro. Naquele jogo... Eu já teria uma proposta... Pra ser claro, isso não vai acontecer, tá? O Patrick não vai jogar na lateral esquerda. Não, sim. Não, naquele jogo do Flamengo... Só queria complementar nisso, o Fernando, me permita. Eu não jogo o Patrick na lateral esquerda, mas eu tiro o Patrick desse meio-campo. Eu faço o Patrick ser o Alisson do Grêmio pelo outro lado. Eu faço um meio-campo do Internacional, né, com o Lindoso, com o Edenilson e com o Nonato, que seja, e abro o Patrick pelo lado esquerdo. Eu teria uma outra formulação para treinar. Mas como é que eu vou dar... Tá bom, então vamos, já que o Internacional não precisa do resultado, tira o Nonato e bota o D'Alessandro, ok? Como foi a tentativa diante do Flamengo no início do jogo. O D'Alessandro fechando pelo meio e o Patrick aberto pela esquerda. Só que aí eu não tenho essa consistência no meio campo e eu não tenho intensidade mais com o D'Alessandro, amigo. O que eu vou fazer? Eu não tenho essa intensidade. Então, por isso que são 3 volantes, ok, são 3 volantes, mas 3 volantes que saem para o jogo.
Só que eu não posso fazer isso, como disse o Fernando, agora. Aí joga no Porque agora 4-1. é o Internacional invenção. já tem um jogo em que precisava ganhar, que foi o do Flamengo, ele já entrou todo o primeiro tempo recuado. Imagina nunca agora que não pode empatar, que Não pode vai passar no meio de empatar. campo. Esse aí o Odair tem essa coisa de jogar o time para trás, não tem essa característica dele. Faz O um gol e Palmeiras é assim recua, também, foi. entendeu? Palmeiras também. E isso o Internacional, a bola pune, daqui a pouco dá um gol lá de Eu contra-ataque. cheguei a escrever nas redes sociais que o Odair, ele pecava por não ser um audacioso, ousado, e que talvez, se continuasse assim, ele ia perder, ia deixar de ser treinador do Internacional se ele não mudasse. Mas não imaginava que ele fosse fazer uma loucura tão gigantesca E se o, como ele fez. se o nesse Odair outro perder, jogo. ele sai fora? Como? Se o Odair perder esse jogo, ele sai fora? Indubitavelmente, Ó, olha aqui, tenho ó. certeza que sim. Eu entendo que não e entendo que agora seria um erro. O Giovanni Gomes está dizendo, se o Inter não for para a final, o Odair cai. Mas aí, amigo, é a direção do Internacional repassar uma responsabilidade. Sim. Porque aí é uma atitude covarde da direção do Internacional. Claro, a gente está trabalhando com hipótese, uma hipótese negativa, tá? Mas a gente tem que considerar a partir da premissa que eu não vejo, e estou sentindo que o Avelini também não, o Fernando, não sei se o Fulvio, não sentem essa firmeza no Internacional. Tá? É ótimo que o torcedor esteja entusiasmado, como esteve antes do jogo contra o Flamengo, 10 mil torcedores no treino, não sei quantos vão estar hoje no treino, se vai estar aberto. Hoje é treino fechado. Lotação. Eu acho que está certo. Agora, essa atitude está correta. O Internacional errou muito estrategicamente na partida contra o Flamengo, dentro e fora de campo. Quer dizer, fazer uma festa antes no treino, 10 mil torcedores, apoio, não é por aí, amigo. Não é por aí. Eu vejo que às vezes parece que está cheio de pato novo no futebol lá dentro do Internacional. Não é depreciativo, é uma expressão do futebol, que foi cunhada, inclusive, essa expressão pato novo no antigo Clube dos 13. Em relação ao jogador Pato, que jogou no Inter? Não. Nada a ver. Tu tá me debochando, né? Avelini. Eu digo que tem gente que é pouco experiente dentro do futebol, lá dentro, e que daqui a pouco Que é o Pato Novo. pensa, e aí faz, mas enfim, aconteceu então essa atitude de que o Pedro agora está dizendo que não vai ter treino aberto, é fechado, eu acho que está certo, tem que concentrar exclusivamente dentro de campo, dentro de campo. E, Agora, o detalhe e buscar é o resultado. O detalhe é o seguinte, que Jesus mandou o Odair para o inferno. Também, esse teu trocadilho é infame aí do Jorge Jesus. Com esse aí até eu vou... Posso complementar uma coisa? O técnico do Flamengo é o Jorge Jesus. Sabe quem é o assistente do Flamengo? João de Deus. Não tem como passar. Atenção. Vamos lá, vamos falar de coisa séria aqui, que é o Banrisul Digital. O Banrisul Digital, que é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o Banrisul Digital ainda, baixe e comece a usar hoje mesmo. Você que é cliente Banrisul tem essa facilidade com o Banrisul Digital. Por quê? Porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. É isso aí, acesse o site do Sesc que você tem mais informações aí sobre o Conexão de Ideias. Olha aqui, o Gilmar Duarte da Silva, moro em Portugal, Seixal, Setúbal. Grande abraço então para o Gilmar Duarte da Silva que está nos acompanhando pelo Facebook lá em Portugal. Márcio Martins Fraga, ele já está falando do jogo do Grêmio que nós vamos abordar em seguida. Ele diz que aqui Inter 2-1 no Cruzeiro. E lá em Curitiba, Atlético e Grêmio 1-1. São resultados que servem para o Grêmio, não para o Internacional. Quer dizer, pode vir a servir se
Não, o Inter 2-1, tá certo? Desculpe, Márcio, tô louco aqui, claro. 2-1 para o Internacional, vitória do Inter. Aí Grenal na final. Mais que suficiente. E vem cá, Grenal na final. se vier a dar Grenal, para ti, Pedro, tu está mais inteirado aí, é sorteio ou é... Sorteio. O Pedro, no nosso WhatsApp... Tem umas mensagens aqui, o Sérgio Luiz Rit Moreira, que sempre participa na RDC Esporte, quando eu li os comentários, eu li alguns comentários dele que eu achava comentários pertinentes e que faziam certo para o pessoal conseguir debater. E daí pegaram no meu pé que eu só li o comentário dele, mas ele está mandando aqui e eu vou ter que ler. Sim, mas o Sérgio manda aí no nosso WhatsApp e manda aqui no Facebook também. Mandando aqui, Pedrão, boa tarde. Pergunta para a bancada dinossáurica explicar. Inter ganha o Grenal na Copa do Brasil, o Grêmio eliminado pelos argentinos. Como ficam futebols bonitos os futebols bonitos de Grêmio, Flamengo e Palmeiras? Fernando, vai, Fernando. Responde. Mas ele foi numa tese, uma teoria que avançou. Todo mundo. Quer dizer, uma teoria carregada de paixão, né? Obviamente que numa situação dessas nós teríamos dificuldade, mas eu não acredito em nenhuma tese nem outra, nenhuma hipótese nem a outra. Não. E o Emerson de Porto Alegre mandando, por favor, falem com positividade em relação ao Grêmio amanhã. O Ribeiro Neto está secando. Não, mas não é, como eu não estou secando o Internacional também, são sentimentos que a gente tem em cima das nossas convicções de futebol, de ver o futebol. Aqui nós somos gaúchos, nós queremos ver os dois times à frente, disputando. É aquilo que eu havia dito, será a glorificação se Grêmio Internacional chegar lá. Nós estamos torcendo. Nós estamos torcendo. Eu não sei, daqui a pouco o Fernando, não sei se o Fernando quer um Grenal na final da Copa do Brasil. Nós que somos contumazes vencedores, não escolhemos adversário. Viu, Avelino, que eu arranjei para ti aí também? Aprendemos a não escolher adversário. Não, eu prefiro o Venha Grenal. quem vier, a gente eu prefiro o Grenal, porque o Grenal é Grenal. E Grenal é um jogo que é um ingrediente diferente, né? Mas é evidente que todos nós queremos. Os mineiros já tiveram um Atlético e Cruzeiro na final de uma Copa do Brasil. Tu imagina todo o Brasil aqui no Rio Grande do Sul, com as suas redes de televisões, os jornalistas de todos os jornais. Vai faltar espaço. Rádio. Não interessa que falte espaço, mas vai movimentar o Estado em todos os aspectos. Para quem comprou os direitos de transmissão, como os canais da Globo, Copa do Brasil eu acho que é só a Rede Globo, né? Através a Copa do Brasil, Sport TV. Essa é a primeira temporada que é Premier também. Sim, mas é tudo Globo. Sim, Globo. Sim, é tudo Globo. Então, o que vocês acham que é preferível? Né? É óbvio. É óbvio que é um Grenal. Óbvio. Vai despertar muito mais atenção do que se Grêmio Internacional cruzasse toda a com nossa Atlético essência Cruzeiro. enquanto torcedores Já vem viralizando. luta e busca isso, né? Como Nós estamos mudando de patamar, que a gente passou anos fazendo, primeiro com os campeonatos citadinos de Porto Alegre, depois com os campeonatos gaúchos, e hoje nós estamos já num patamar de disputar um título nacional e atrair, como diz o Avelino, atrair todas as atenções do Brasil para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, isso é um patrimônio futebolístico. Em pontos né? corridos é a primeira competição que o Inter chega, né? Não, e outro aspecto, o Internacional, me parece, não tenho certeza. Copa do Brasil em pontos corridos. Mas não é pontos O Internacional foi o primeiro campeão da Copa do Brasil? Não, né? Não foi o primeiro campeão, o Grêmio né? foi o primeiro. Não, o Grêmio foi o primeiro campeão. O Grêmio foi campeão, exato. 89, Depois veio o Internacional 89 e o Grêmio Esporte. teve uma sequência que hoje está chegando aí, é um número expressivo. E o Grêmio já tem tradição nessa Copa do Brasil. Isso aí real se fortalece mais ainda a convicção de que esse Grenal, se realmente houver esse Grenal, e que é uma expectativa que nós todos estamos torcendo para que aconteça, isso aí, para não me tornar redundante, vai glorificar o esporte do Rio Grande do Sul em todos os aspectos. Isso é maravilhoso. Eu sou partidário da teoria da conspiração. O Pedro sabe, está aqui comigo todos os dias, sabe? Né, os nossos amigos telespectadores e internautas também já devem ter se acostumado com isso. Quando embocou isso para ser
a possibilidade de Grenal na final da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores, eu fui muito claro. Eu digo, o mundo do futebol, aquilo que paira Conspira sobre a favor. nós, vai nos dar a final da Copa do Brasil, mas vai nos tirar a semifinal. Mas Eu acha não que tenho dúvida. Para Conmebol, então, indo nessa tua tese, assim, indo que a tua tese está certa, para Conmebol, não seria melhor ter semifinais de Grenal e de clássicos entre Não. River Plate e Boca Juniors? Não. Para Conmebol, eu tenho certeza absoluta, por todas as questões que envolvem o futebol, que a Conmebol queria Flamengo e Palmeiras na semifinal. E vamos falar Conmebol só, porque São é a entidade Paulo, Rio, máxima. né? Não então- vamos nem entrar nas outras, né, vertentes aí que são importantes, financeiras e tudo mais. Eu não tenho dúvida, por isso que eu disse, vão nos dar a final da Copa do Brasil, mas vão nos tirar a semifinal. Só que aí teve um elemento nessa história que bagunçou tudo, que estragou um elemento importante chamado Grêmio Futebol Porto Alegrense, entendeu? Que foi para cima do Palmeiras. Então, o Grêmio passar pelo Palmeiras mostra que a Conmebol não tem esse poder de conspirar contra um e a favor do outro. Não. Eu não digo assim. A minha teoria da conspiração, é evidente que ela tem os Ela limites. vai até o limite do desejo. e tal, entendeu? Vai nos limites que possam ter a influência dentro de campo. Até porque se fosse matemática, isso o Pitana teria dado o pênalti, né? Mas aí... VAR e tal, pênalti. Mas, Fernando, não vamos esquecer também que tem uma dívida do ano passado, né? É verdade. Não vamos esquecer que tudo aquilo que nós falamos contra o River Plate, se o River Plate não tivesse, e não é só a questão com o Grêmio, a questão com o próprio Boca, se o River Plate não tivesse vencido a Libertadores, ele não estaria na Libertadores desse ano disputando. De fato. Porque ele não tinha graduação no campeonato argentino para estar na Libertadores desse ano. Então, Pedruca, vai vendo a teoria da conspiração até onde ela vai. A única coisa que pode, né, desbancar uma conspiração é tu conseguir ser muito melhor que tudo. E para mim o Grêmio foi muito melhor nesse jogo lá, tá? E conseguiu, né? Porque chegou aí num momento que, olha, o negócio, se desse aquele pênalti, onde o Rômulo está tirando a mão, inclusive, ele não está botando a mão, aí seria o escândalo dos escândalos, amigo. Não teria como. Por isso que eu digo, a teoria da conspiração, como diz o Fernando, tem os seus limites. Sexta-feira a Conmebol divulgou o áudio da conversa entre o VAR e o Nestor Pitana. E mostra que em nenhum momento nem o VAR nem o Pitana acharam que foi pênalti. Pois é, aí é a questão do exagero do VAR, né? Que todo mundo está dizendo que o VAR não precisava ter chamado para aquele lance. Tanto é que quando o Pitana disse para mim não foi mão, não tocou na mão, não sei o quê, está junto ao corpo, o cara disse, perfeito, Pitana. Então você é perfeito, Pitana, por que tu chamou ele? Como o próprio Pitana podia ter a atitude que teve em Emelec e Flamengo? Não ir lá e olhar. Lembram? Que ele deu um pênalti mandrake a favor do Flamengo. Deu um pênalti mandrake em cima do Rafinha, que aliás cavou agora no fim de semana, cavou outro pênalti mandrake, né? Que foi esse contra o Palmeiras, o terceiro gol. Ele vai para cima do zagueiro do Palmeiras e se atira. E faz uma cambalhota, como ele fez no jogo contra o Emelec. Sabe? E o Pitana no jogo contra o Emelec nem bola deu pro VAR, amigo. Marcou o pênalti, pro Flamengo, tá. É por isso que eu acho que o VAR tem os seus méritos, é uma ferramenta que está aqui para ser bem usada e bem aproveitada, mas o futebol, tanto da Conmebol, que eu digo o futebol sul-americano e o futebol brasileiro, não estão acostumados ainda a usar essa ferramenta. Na Premier League existe o VAR, mas eles não ficam verificando todos os lances corriqueiros. O VAR ele só é usado em situações extremas. E ele não fica convidando, que nem o que teve no jogo do Internacional contra o Flamengo, o VAR chegou e falou pro árbitro que estava no campo, eu te convido a ir na cabine olhar o lance. Não é assim. O VAR dá uma ordem pro árbitro de campo falando, olha, tu tem que olhar porque isso é subjetivo. Ponto. Não tem que ter essa... eu te convido, talvez tu possa achar que... Não. Eu tenho que chamar mais sobre ele. Dá liberdade do árbitro, o árbitro de campo, inclusive. Não, tudo bem, mas é que ele convidar o árbitro porque talvez possa ser alguma coisa, não. Ele tem que convidar quando ele acha que foi alguma coisa específica. O VAR veio
para Senão, ajudar todo muito lance o eles vão ficar futebol, olhando. porque nós ficamos muitos anos à mercê das irresponsabilidades de juízes, Do achômetro. de erro dos achômetros, de erros dos juízes, e o VAR veio ajudar muito. Em contrapartida, o VAR deixou de ser conversa de bar. Porque hoje a conversa de bar, se foi gol, se não foi gol... Mas é só pelo acabou, pênalti. quer dizer, isso aí, O impedimento, o que ele... deixou de ter graça, né? Mas eu quero vir para o Grêmio, porque nós temos o segmento final do programa agora, e eu quero enfocar o Grêmio, que a gente pouco falou do Grêmio aí. Que está mais tranquilo, 2-0 mesmo, jogando fora de casa. Circuito de palestra, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klingen são os palestrantes já confirmados. Mais informações no Sesc da sua região ou pelo site do Sesc. Tá certo? sesc-ifnrs.com.br/conexão de ideias. Realização, FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Bom, vamos continuar. Eu vou seguir aqui ao vivo, porque Grêmio e Atlético Paranaense, 2-0, tranquilo, Fernando? Não, tranquilo nunca é, né? Nenhum jogo de Copa do Brasil, numa semifinal, jogando fora de casa, é tranquilo, né? É óbvio que existem indícios, existem uma série de fatores favoráveis ao Grêmio, que começam não apenas nos 2-0 positivo, mas também em função de que o Grêmio é naturalmente um melhor time que o Atlético, mas e também em função de que o Atlético tem 8 ou 9 ou 10 desfalques em relação ao seu time atual, motivados por suspensões, agora se lesionou aquele atacante que é bom, os zagueiros estão suspensos, então é óbvio que isso faz diferença, né? O Atlético está com 24 jogadores concentrados, dos quais 3 goleiros. Ou seja, ele tem 20 jogadores concentrados, não tem nenhum zagueiro reserva e os 2 zagueiros que vão jogar são os terceiros zagueiros. É mais ou menos como se a gente entrasse assim com um Bressan e alguma coisa para jogar numa decisão de semifinal, né? Sim. Por mais que sejam bons zagueiros, ele ainda não tem a cancha, a experiência daqueles que vinham jogando, né? São 10 desfalques no total. Os dois Mas os que vinham jogando são 3. O lateral direito, Madison, e o atacante Tony Anderson, que pertencem ao Grêmio, não podem jogar. O zagueiro Léo Pereira está suspenso por terceiro cartão amarelo. O Pedro Henrique, que era o terceiro zagueiro do Atlético Paranaense, que seria o substituto natural do Léo Pereira, já atuou pelo Corinthians. Os laterais esquerdos, Adriano, ex-Barcelona, e Abner Vinícius, e o meia Everton Felipe foram contratados depois do prazo de inscrição. O Camacho e o Thiago Heleno estão suspensos por doping, só vão poder voltar no final de outubro. E o Bruno Nazário fez uma artroscopia no joelho direito. Então, no total são 10 desfalques. Por mais que isso, vamos dizer, não signifique, significa, né? Tu ter 10 jogadores de um elenco fora do time. E é óbvio que o Thiago está fazendo um trabalho muito bom lá no Atlético, é um time limitado, né? Guerreiro, vai para cima, mas eu acho que ele tem essa dificuldade porque ele quer botar 4 atacantes, porque é o que ele mais tem, ele não tem zagueiro reserva, ele não tem centro médio reserva, a não ser aquele paraguaio. Então, o que acontece? Ele vai vir para cima do Grêmio, e o Grêmio com certeza gosta muito desse tipo de jogo, vai jogar saindo, o Grêmio joga tanto bem fora quanto dentro, e eu acredito muito que o Grêmio vai passar. Somando as adversidades todas do time do Atlético e somando a qualidade técnica e a qualidade individual do jogador e o esquema tático do Grêmio, o Grêmio com certeza absoluta não vai ter maior preocupação. Acho que o Grêmio até ganha com facilidade lá em Curitiba. Porque o Grêmio é o Grêmio e a gente tem que reconhecer as qualidades técnicas. Essa diferença faz com que a possibilidade do Grêmio chegar à final seja mais próxima, chegue bem mais na frente do que o Internacional, porque ainda todos nós, principalmente eu me sinto, como o Rogério sente também, eu me sinto cético em relação ao Internacional. Não sinto um time... Mas em relação ao Grêmio, tu está confiante? Em relação ao Grêmio, estou absolutamente confiante. O Internacional não, é sempre aquela dúvida, é sempre aquele esquema, sempre aquele percalço, sempre na faixa da dúvida, da incerteza. A gente não tem
diferente É que, na dos times do passado. Avelino, o Internacional ainda não é um time que entra, joga e ganha. O Internacional tem feito um esforço grande e tem se superado e tem ganho muitas partidas ali naquela coisa de 1-0 no final de jogo e está fazendo aquele esforço, é uma dedicação absurda do jogador internacional que eu vejo. O Grêmio é mais confiante. E não entra para ganhar, entra para ver o que acontece e acaba ganhando em função da superação. Entra para não perder primeiro. Faz mais, entra para não perder. Sai em procura da vitória, mais com o coração no bico da chuteira do que propriamente em relação à sua qualidade técnica, individual, de decidir, de serem jogadores diferenciados. A Rosaura Zambuja, colorada, mandou um recado ontem aqui no final do programa que eu não pude ler. Tá? Ela é contrária a esse negócio de abrir mão do Campeonato Brasileiro. No caso, ela é colorada, ela diz abrir mão do Brasileirão, que não ganha desde 79. Tá? Então, nós estamos 89, 99, 2000, são 40 anos. Exato. O Internacional não ganha o Campeonato Brasileiro. Tá? Então, ela diz assim, o Inter em campo é um retrato da nossa diretoria. A última vez que o Inter, de fato, disputou um Campeonato Brasileiro até o final foi há 10 anos, em 2009, quando perdeu o título para o Flamengo, né? Então, já faz tempo que o Inter, não sei se abre mão, mas não é nem a primeira nem a segunda vez que o Internacional... É a contrariedade, e realmente ela tem razão. Eu acredito que o Grêmio vem com facilidade. O Maicon estava fora, mas vai voltar e provavelmente já seja até escalado. A tendência passou no teste. Né? Eu não espero, eu não quero que o Internacional morra na beira da praia. Porque há muitos anos, relativamente, sempre acontece coisas assim tristes, né? Vem cá, Avelino, a tua assessoria de imprensa está funcionando aqui, hein? Longe, o Paulo Palombo Prus, ligado como sempre de Aracaju, abraços ao time e um especial ao José Avelino Neto. O grande personalidade, o grande amigo que nós temos aí da política, nossa aqui do Rio Grande do Sul. O Paulo é o nosso editor do livro Todos por Um, né? Exatamente. O Rafael Silveira aqui contestando a substituição que o Odair fez, ele achou a ideia de atacar boa, mas ele teria colocado o Trellis ou o Lucas. Eu compartilho da mesma opinião. E vários, Humberto Claudino, boa tarde, Rogério Amaral, integrantes da bancada, Giovanni Gomes também, vários amigos, internautas e telespectadores. Chegamos ao final do Virando o Jogo de hoje, voltaremos amanhã. Quero agradecer muito ao Fúvio, ao Aveline, ao Fernando de Prímio e também ao Pedruca, que está sempre conosco aqui, o Pedro Oliveira, pela participação aqui no Virando o Jogo de hoje, em especial a sua audiência, seja pela net, seja pelas plataformas digitais, nós estamos sempre conectados. Lembrando que hoje, 9 da noite, tenho 2 toques com o comando do Cadu Oliveira e amanhã, meio-dia, o RDC Esporte com o Paulo Brito, a Paola Collin falando diretamente lá de Curitiba e também os comentários do Ribeiro Neto. E na sequência nós entramos 1 da tarde com o Virando o Jogo. Muito obrigado e até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.